Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existe um espírito de cura pairando sobre essa igreja essa noite. Você pode receber? Na verdade, eu tenho experiência com Deus de quando eu estou meio doente, como hoje em dia eu estava meio ruim. E uma das coisas que revigora o meu corpo, essa experiência minha, tá bom? É quando eu subo no altar do Senhor para pregar. Todas as vezes, já preguei muito, passei já muito o dia ruim em casa, ruim, mas vim para a igreja, e naquele dia eu tenho que pregar, e quando eu subi no altar, parece que o Senhor tira a enfermidade e nos dá disposição para falar do amor dele, tá bom? Glória a Deus. Então, se um dia você estiver enfermo, peça para pregar, tá bom? Quando você subir, você vai ser curado, assim como acontece comigo, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Diversas vezes acontece isso. Pega a tua Bíblia essa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 31 em diante. Mateus, capítulo de número 13, versículo 31 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler versículo 31 e o versículo 32, que diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos e os seus ramos sobre ela. Glória a Deus. Você tem Bíblia, levanta nessa posição. Você não tem, levanta a tua mão. Feche teus olhos e repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo essa noite. Espírito Santo, usa o pastor para falar comigo. Em o nome de Jesus, diga amém para Jesus. Dê um aplauso para Jesus agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade na casa do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui na 23ª semente da campanha da semeadura. Mês de janeiro é mês de semear as nossas sementes. E ao decorrer desse mês nós temos ouvido palavras poderosas que têm transformado a nossa vida e têm trazido fé ao nosso coração. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu posso concluir que crente dessa igreja, ao terminar esse mês de janeiro, tá bom? Você vai estar com toda a fé que precisa e necessita para conquistar nesse ano de 2022. Você pode dizer um amém para Jesus? Pelo fato de que tanta palavra tem sido ministrada aos nossos corações, para aqueles que estão aqui primeira vez, nesse mês de janeiro nós estamos tendo culto de segunda a segunda, tá bom? Todos os dias nós estamos com as portas da igreja abertas fazendo culto aqui. Isso é algo que há 18 anos nós fazemos, esse culto da campanha da semeadura no mês de janeiro. Todos os dias as portas das nossas igrejas estão abertas, nós estamos cultuando, mas também fazendo o ato profético, que é semeando no coração de Deus. Então, nós estamos aqui alimentando a nossa fé. E eu entendo uma coisa sobre igreja. Igreja é o lugar onde Deus nos dá direcionamento. Sabia disso? Igreja é o lugar onde Ele alinha a nossa vida para que nós possamos andar certo. Seria como que alguém que tem um carro e um dia você já precisou alinhar as rodas do teu carro. Mas sabe para que você precisa alinhar as rodas do teu carro? Para que quando você estiver dirigindo na estrada, o teu carro ele não possa pender nem para a direita nem para a esquerda, ele possa ir reto. É por isso que nós levamos o carro para alinhar as rodas. A igreja é lugar de alinhamento. A igreja ela nos dá a condição de nós vivermos uma vida
seguindo reto, tá bom? Seguindo reto, sem olhar nem para a direita e sem olhar nem para a esquerda. Por quê, pastor? Porque Deus na igreja nos ensina como caminhar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, sinta-se privilegiado. Eu entendo uma coisa sobre igreja, que pelo fato de nós estarmos sendo ensinados pelo próprio Deus, tá bom? Porque o mestre aqui nessa igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? O ensinador, o professor graduado aqui nessa igreja, com todos os diplomas, se chama Espírito Santo de Deus, tá bom? Então não existe um melhor professor e um melhor mestre para nós termos. Então eu entendo que quando nós seguimos os conselhos de Cristo, de Jesus, e aquilo que Ele está colocando para nós vivermos na nossa vida, não existe outro resultado a não ser nós vivermos uma vida abundante e uma vida abençoada aqui nessa terra. Eu entendo que, e eu já falei sobre isso, que a Bíblia, ela é como um mapa. Você já assistiu um filme que, por exemplo, um filme de caça ao tesouro, e quando o ator, ele tem um mapa na sua mão e aquele mapa indica aonde o tesouro foi escondido. Existem filmes que retratam dessa forma. E se o ator, ele pegar esse mapa e agora ele for, obedecer todas as regras, obedecer todas as direções que aquele mapa está dando, não existe outra. Ele vai chegar no lugar aonde o tesouro ele foi escondido. Pastor, a Bíblia, o senhor está falando que é um mapa? É. Ela está nos dando direção para que um dia nós possamos chegar aonde existe tesouros escondidos da parte de Deus para a nossa vida. E eu entendo que ela nos ensina a como viver nessa terra, tá bom? Ela nos ensina como nós podemos aí viver como pai, como filho, como pastor. A forma humana de viver nessa terra, a Bíblia, ela ensina. Mas a nossa vida aqui nessa terra, comparado com uma eternidade que a Bíblia também ensina a chegar lá, não é nada, essa é a verdade. É apenas a ponta do iceberg. É apenas aquela pontinha de gelo que fica em cima do oceano. Mas no fundo do oceano existe uma cratera enorme de gelo. Não dá para se ver. Só quem mergulha consegue ver. Mas a Bíblia nos ensina a viver na ponta do iceberg, que é a nossa vida aqui na terra, e viver ela de uma forma abençoada. Mas ela também nos instrui a um dia nós chegarmos lá na eternidade e passarmos ela ao lado do Senhor Jesus. O legal é que ela faz isso, ela nos ensina como viver bem aqui e chega lá, tá bom? E chega lá e viver ao lado de Jesus. Então isso é a Bíblia Sagrada. E nessa campanha eu quero que você entenda isso. O que Deus está fazendo e falando conosco aqui é nos dando direção para nós termos uma vida abençoada e próspera nessa terra. Os testemunhos que nós temos ouvido de pessoas que têm passado nesse altar têm edificado a nossa fé, tem feito nós crermos mais em Deus. E aquilo que eu ensinei uma oração para algumas pessoas aqui um tempo atrás, em algum culto atrás, eu falei assim: olha, ore dessa forma: Deus, se o Senhor fez na vida desse homem, dessa mulher que está falando aí que o Senhor fez, tá? Eu quero que o Senhor também faça na minha vida da mesma forma, porque Deus ele faz, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, nesse mês de janeiro, o que nós estamos falando? Sobre semeadura. É tanto que o nome da campanha é Campanha da Semeadura. E eu não vou sair desse tema até o dia 31, essa é a verdade. Logo depois do dia 31, Deus já me colocou no coração de nós aí irmos para outro tema. Já vou até dar o furo de reportagem aqui, que Deus colocou no meu coração para ensinar para essa igreja no mês de fevereiro. Nós vamos fazer a primeira, nós fizemos agora, antes de terminar o ano, 2021, nós concluímos aqui 2 escolas. Nós fizemos escola de discípulos e escola de oração. Tudo aquilo que nós podemos aprender, claro que existe muito sobre discípulo, e logo depois sobre oração, nós estávamos aqui aprendendo. Em fevereiro nós vamos fazer uma escola da família.
E nós vamos aprender tudo aquilo que Deus ele tem com uma família, enquanto você estiver aqui nessa terra, tá bom? Mas até dia 31, pastor, semeadura. E a palavra que eu tenho hoje para a nossa vida, semeadura. Então eu posso falar também sobre o poder que existe na semente. Repita comigo assim: o poder da semente. Essa é a palavra que eu quero trazer para a nossa vida. Pastor, existe poder na semente, pastor? Com certeza. A verdade é que só existe colheita porque existe semente. A verdade é que só existe semeadura porque nós temos uma semente para semearmos. E a real é que a semente ela é muito importante. Não dá para mim semear sem ter nada, muito menos colher sem ter semeado uma semente. Então, nós temos que olhar para a semente com olhos de atenção, tá bom? Mas eu quero trazer para a nossa vida aqui, qual o poder que tem na semente, pastor? Pastor, a semente não é aquela que nós pegamos, como por exemplo, a semente de feijão que nós estamos aqui como um ato profético, semeando essa semente de feijão, colocando nessa terra, e essa semente, elas são os nossos pedidos, né? Você pode falar assim: pastor, que poder existe nisso? Que poder existe nisso, numa semente? Que poder, pastor? Eu quero que você entenda a primeira coisa sobre semente. Ela tem vários poderes. Sem ela nós não poderíamos chegar a isso que eu quero tratar aqui essa noite conosco. Mas a primeira coisa que eu posso concluir e dizer, que um dos poderes que a semente tem, pastor, qual é, pastor? Repita comigo: poder da multiplicação. Repita: poder da multiplicação. Pastor, a semente tem poder de se multiplicar? Tem, com certeza, com toda a verdade. Nós estamos diante de um exemplo na nossa campanha verdadeiro. Cada pessoa tem pegado um caroço de feijão e tem colocado aqui nessa terra. Não sei se você percebeu, mas a terra aqui está limpa. Está limpa. Algumas pessoas que estão acompanhando essa campanha sabem que lá pelo dia 10, dia 13, os nossos pés de feijão estavam desse tamanho aqui já. Desse tamanho. Alguém tirou aqui, limpou, porque não estava tendo mais espaço para nós chegar aqui e colocar nossa semente. E veio um varão aí e tirou, né, os pés de feijão e deixou limpinho para nós. Mas você tem um exemplo. A semente que você semeou numa terra, ela começou agora a germinar e ela começou agora a nascer raiz, a nascer talos, a se tornar agora um pé de feijão. E como você sabe, uma semente de feijão, quando é plantado na terra e ela começa agora a criar raízes, a nascer talo. Eu aprendi essa nomenclatura na célula com o irmão, que ele falou: o feijão tem algo chamado vargem. Eu uso a nomenclatura cápsula, tá bom? Mas o irmão é agricultor e sabe aqui. Ele tem a vargem, que é a sua cápsula. E dentro da vargem não tem apenas uma semente, mas você plantou uma semente. E o que tem dentro da vargem, pastor? Dezenas de sementes. Dezenas. Se você for, por exemplo, para uma ilustração de milharal, uma semente de milho, eu nunca contei, mas uma espiga, eu acho que ela tem mais de 200 sementes nela. Mas como é que se formou aquela espiga de milho, pastor? De apenas uma semente. Então nós temos que entender que nossas sementes, elas têm o poder de multiplicar na nossa vida. Nós semeamos uma, mas ela volta para a nossa vida de uma forma multiplicada. Um dos versículos da Bíblia que relata sobre isso é Mateus 13:8, que fala justamente sobre a semente que foi semeada na boa terra. E o que aconteceu quando essa semente foi semeada na boa terra?
ela multiplicou ao ponto dela voltar para o semeador. A Bíblia fala a 30, a 60 e a 100 por uma semente, tá bom? Uma semente que foi semeada. Algumas vão colocar, essa não é a ilustração da Bíblia, vamos colocar aqui milharal. Semeou uma semente de milho. Alguns milhos deram 30, outros deram 60, mas outros deram 100 sementes de milho por uma que foi plantada. Eita glória de Deus! Eu acho bom isso. Eu acho bom. Só não acha bom o poder da multiplicação na semente, sabe quem? Vou te dizer essa noite: aqueles que semearam sementes ruins. Porque as sementes ruins também multiplicam e voltam multiplicadas para nossas vidas. Mas se eu falar sobre o poder da multiplicação para alguém que está semeando sementes boas em suas vidas, o quê? Eu vou saltar de alegria. Eu vou ficar feliz. Por quê? Porque eu estou semeando um caroço de milho e ele está voltando para a minha vida 60, 30, 100 caroços de milho. Então é motivo sim de alegria, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que nós possamos entender uma coisa essa noite sobre o primeiro poder que existe na semente, que é esse poder de multiplicação. Primeiro, entenda essa noite. Quando nós começamos essa campanha da semeadura, eu expliquei, falei, pessoal, essa terra preta aqui não é nada de ocultismo, não é nada, nós não cremos que essa terra aqui é ungida, é benzida, não. Isso aqui é uma terra normal, que um irmão da igreja, não sei onde ele foi buscar. Na última vez ele entrou aqui para essa mata do Orgulho do Madeira e voltou com um saco de terra. A última campanha. Essa vez eu não perguntei para ele onde é que ele foi buscar, mas não é uma terra que passou, por exemplo, 30 dias lá em Israel e nós voltemos com ela consagrada. Ela não tem poder nenhum, essa é a verdade. Mas nós usamos uma ilustração e nós cremos nisso. Que primeiro, a semente, que é o caroço de feijão, são os nossos pedidos que nós temos colocado diante de Deus. E quando você pega esse pedido, que é o caroço de feijão, e você chega aqui nessa terra, você está plantando o teu pedido no coração de Deus. A terra é simbólico, é o coração de Deus, em nome de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas você já sabe que o único lugar que a semente multiplica, tá? De uma forma saudável e sadia, é quando você semeia ela em terra boa. Quando você semeia em terra boa, a tua semente boa, o resultado, sabe o que é? Uma explosão de multiplicação. Mas se você pegar a tua semente, assim como essa parábola relata, e você semear ela na beira do caminho, nas pedras, entre os espinhos, ela não frutifica. Então o único lugar que ela multiplica é onde? No coração de Deus, tá bom? O único lugar que os nossos desejos, aquilo que nós queremos para a nossa vida, o único lugar que nós temos que colocar, sabe onde é que é? No coração de Deus. Ou eu usaria essa expressão, nós colocarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós colocamos os nossos pedidos, tá bom? Em acordo com a vontade de Deus na nossa vida, pode ter certeza, todas as tuas sementes multiplicarão e frutificarão e abençoarão a tua vida, tá bom? Por quê, pastor? Porque os teus pedidos, eles estão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Pastor, então para mim fazer pedido para Deus, eu tenho que pedir aquilo que Ele quer para a minha vida? Aí você poderia me questionar assim, mas pastor, se eu já vou pedir aquilo que Ele quer para a minha vida, então eu não precisaria pedir. Existe uma linha teológica que fala que nós não precisamos pedir para Deus nada, porque Ele já sabe e Ele vai fazer de uma forma ou de outra. Algo que eu não concordo.
Não concordo. Porque eu entendo que para que os planos e os projetos de Deus aconteçam na minha vida, tá bom? O meu coração tem que querer viver os planos e os projetos de Deus. Para que os planos e os projetos de Deus possam acontecer na minha vida, eu tenho que pedir para que eles possam acontecer. Pastor, pedir para que eles possam acontecer, pastor? Você tem que pedir e orar. Para que a boa, perfeita vontade de Deus aconteça na tua vida, você tem que bater na porta do Senhor falando: Senhor, eu estou buscando, Senhor, eu quero. Mateus 7,7: aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que busca, encontra. Nós ensinamos para a igreja que por mais que Deus tenha planos e projetos de bênção na tua vida, por mais que Ele queira te abençoar e te prosperar nessa terra, você tem que ir até Ele e pedir para que Ele faça. Pastor, eu tenho que ir até Ele e pedir para que Ele faça, sim. Por quê, pastor? Porque senão, pode ter certeza, se o teu coração não querer, não sentir esse desejo de queimar por aquilo que Deus tem na tua vida, sabe o que pode acontecer? Você pode morrer sem alcançar as promessas de Deus na tua vida. Pastor, existe a possibilidade de alguém morrer sem alcançar as promessas de Deus? Se existe. Pastor, mas um dia eu ouvi que quem tem promessa de Deus não morre, pastor. É claro que quem tem promessa de Deus e se coloca no centro da vontade de Deus, eu entendo, não morre até que a promessa se cumpra na tua vida aqui na terra, tá bom? Mas alguém que tem promessa de Deus nessa terra e não se coloca, não ora no centro da vontade de Deus, não se coloca no centro da vontade de Deus, perdão eu te avisar sobre isso, essa pessoa pode morrer sem nunca ter alcançado aquilo que Deus queria que ela fosse, o que ela tivesse, o que ela prosperasse aqui nessa terra. Por quê, pastor? Porque a pessoa não se colocou no centro da vontade de Deus. Então entenda, eu tenho falado para essa igreja, eu repito. Pastor, por que o Senhor repete algumas coisas tanto na igreja? Uma vez eu conversava com um pastor, e esse pastor olhou para mim e falou assim: pastor, Sansão, eu nunca repito sermão lá na minha igreja, não repito pregação não. E ele falou aquilo, eu nunca repito, toda pregação minha é uma pregação diferente. E eu olhei para ele com aquela cara assim de, quase que ele estava me humilhando, parecia que ele era muito sábio. Eu falei: irmão, se eu te falar que eu na minha igreja, eu repito tanta palavra lá, tem vezes que eu prego a mesma palavra, eu não sei se alguém me acompanhou, mas teve uma época que eu pregava todo domingo João 3,16 aqui na igreja. Mas tinha irmão que falava, quando eu falava, vamos abrir a Bíblia, alguém já gritava, João 3,16. Mas eu lendo um dia um texto do apóstolo Paulo, e ele escreve dessa forma, ele escreve para uma igreja e fala assim: olha, eu não me canso de escrever a vocês as mesmas coisas, tá bom? Não me canso. E quando eu vi o apóstolo Paulo escrevendo as mesmas coisas para uma igreja, falando as mesmas coisas para uma igreja, opa, quem sou eu perto do apóstolo Paulo? E o cara tinha humildade de toda vez escrever e pregar a mesma coisa. Então todo domingo tem uma revelação diferente para essa igreja? Não. Então, por que, pastor, que o senhor repete muita palavra? Sabe por quê? Eu entendi isso um tempo na minha vida. Porque a igreja, enquanto ela não começar a praticar aquilo que está sendo ensinado pela Bíblia Sagrada, o pastor ou algum pregador não pode parar de falar e pregar as mesmas coisas. Quando você começar a cumprir aquilo que nós pregamos aqui no altar e a Bíblia tem para a tua vida,
Aí você pode chegar e falar: pastor, não prega mais isso não, que eu já estou afiado. Mas nós pregamos as mesmas coisas, essa é a verdade, tá bom? E eu quero que você entenda no nome do Senhor Jesus esse primeiro princípio essa noite. A semente, ela tem poder de multiplicar, mas quando você semeia essa semente numa terra boa, que é o coração de Deus. Ou em outras palavras, eu posso usar um texto da Bíblia, que é uma história que é a primeira multiplicação de pães e de peixes do Senhor. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. João 6, versículos 5 ao 11. Pastor, o que fala aí? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia fala que Jesus, pregando para uma grande multidão, chega um momento que Jesus não quer despedir aquela multidão com fome. E agora Jesus, ele olha para o seu discípulo e fala: ei, dá um jeito, arranja pão para essa multidão. Arranja pão para me dar de comer para eles. E a Bíblia fala que os discípulos vai para lá, vai para cá, e roda para lá, roda para cá, e chega um e fala para Jesus: mestre, o senhor está normal? Porque olha a multidão, é 5.000 apenas homem, fora mulheres e criança. E ele joga uma cifra e fala assim: nem que nós tivéssemos 200 denários, nem que nós tivéssemos 200 diárias de um trabalhador braçal da época, nós poderíamos comprar pão para toda essa multidão. É impossível acontecer aqui e nós alimentarmos toda essa multidão. É impossível, mestre. A Bíblia fala que Jesus olha para um dos seus discípulos e pergunta: na multidão tem alguém que tem alguma coisa? E lá chega um discípulo para Jesus e fala assim: mestre, é o seguinte, andando pela multidão encontrei um garotinho, menininho, quando a Bíblia fala jovem, garotinho mesmo, adolescente. Olha, ele tinha na lancheira, na maleta dele, sei lá o que ele tinha, mas ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele me deu para me entregar para o Senhor. Mestre, está aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Aos olhos humanos, entenda uma coisa: o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 15.000 pessoas? Nada. Absolutamente nada. Mas entendam uma coisa essa noite. Pastor, quando que o poder da multiplicação entra em ação na minha vida? Sabe quando? Quando alguém pega as sementes que estão em sua mão e colocam na mão de Jesus. Quando você coloca na mão de Jesus, espere da parte dele multiplicação para a tua vida. Jesus é a terra boa, aonde toda semente que é semeada nele volta para a tua vida de uma forma multiplicada. Segredo para viver vida de prosperidade e vida abençoada nessa terra, sabe o que você tem que fazer? Aquilo que você tem como semente e quer ver ela multiplicada, assim como você tem semeado no coração de Deus, pega as tuas sementes e coloca diante de Jesus. Aí a Bíblia fala, e Jesus, pegando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, levanta ao céu, dá graças, entrega na mão dos discípulos. E sabe como é que começa a acontecer? Os discípulos, ele vai distribuindo, né? Alguns relatos dos evangelhos falam que Jesus ainda organiza, fala assim: olha, senta em grupo de 50 e 100, tá bom? Que os discípulos vão passar distribuindo pão e peixe. Aí você começa agora a ver a cena, viajar, como qualquer leitor que ama Jesus viaja na Bíblia. Visualiza os discípulos entrando agora, dentro das rodas de 50 e de 100. E agora os discípulos começam agora a repartir os pães. E quando ele reparte um pão e entrega para um homem, para uma mulher, para uma criança, e ele olha aquele pão que está na mão dele, o pão volta ao estado original novamente. Pastor, por que o senhor fala que foi dessa forma?
Porque, primeiro, se a multiplicação fosse assim, multiplicou, apareceu 15 mil pães, ia dar uma bagunça, meu irmão. Ia ser uma bagunça, era pão aqui para todo mundo. Não, Deus, Jesus organizou. E a verdade é que eu posso até concluir que não seja apenas 15 mil pães. Porque pensa numa raça que come, é uma raça de crente. A raça de crente, meu irmão, não bebe cerveja, não bebe cachaça. Você pode dizer um amém para Jesus aí? Mas come, que é uma beleza, essa é a verdade. Coloca cadê o pastor Lavo, tá ali? Coloca um tambaqui assado na frente do pastor Lavo, para você ver. Eu lembro que um dia nós estávamos na construção da igreja sede, e lá nós tínhamos a cultura de fazer janta lá, e o pessoal jantava lá na igreja sede. E nesse dia tinha um peixe assando lá na igreja sede. Quando eu cheguei na churrasqueira, eu vi o estado do peixe, que ele só tinha uma banda assando para baixo, e a outra banda estava comida, e só as espinhas aqui assim em cima. Pastor, não entendi. Alguém já tinha passado, quando assou aquela banda, e quando ele virou o peixe, alguém já passou tirando o assado, e nem esperou assar o peixe por completo. O pessoal vinha comendo antes do peixe, assou uma banda, o pessoal já ia comendo. Quando terminava de assar, só tinha uma banda. Tamanho é o que o pessoal gostava de peixe e gosta da nossa igreja, tá bom? Mas se for falar de pão também, nós não tem mais. Ele se converteu. Nós tínhamos um jovem na nossa igreja que ele comia 10 pães. Às vezes lá em casa, o meu filho, a minha esposa ensinou ele a falar assim: Gustavo, tu comeu quantos pães? E ele fala assim: eu comi 3 pães. Mas quando ele fala 3 pães, ele está falando: eu comi bastante pão, mãe. 3 pães eu comi. Tinha um que comia 10. Eu também já comi 10 na minha vida, lá meus 12 anos, 11 anos, tá bom? Mas se fosse aí multiplicar 45, vamos multiplicar para cada um comeu 2 pães. Então tinha que ter no mínimo 45 mil pães. Então não foi dessa forma. Ia ser muito pão lá, ia virar uma bagunça. Mas Jesus, ele usou a mão dos discípulos, para que os discípulos iam repartindo os pães, e aqueles pães agora iam se multiplicando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então entenda, pastor, eu quero viver dias de multiplicação na minha vida, pastor, o que eu faço? Entrega tuas sementes na mão de Deus. Semeia tuas sementes no coração de Deus. E pode ter certeza, se você semeou no coração de Deus, que é uma terra fértil, ela sempre vai voltar para a tua vida de uma forma multiplicada, no nome de Jesus. Eu falava uma frase aqui domingo passado, eu repito ela, porque impregnou no meu DNA essa frase, que fala dessa forma: que eu semeio aquilo que eu tenho, mas eu colho aquilo que eu necessito. Aquilo que eu tenho, eu semeio para Deus na vida das pessoas. E Deus, ele é tão generoso que ele faz eu colher na minha vida aquilo que eu necessito diante dele. Vou te falar uma realidade aqui. Não vou me aprofundar muito nesse testemunho, mas a vez que eu semei um carro para Deus, na obra de Deus, sabe qual foi o meu pensamento? Acho que não sei se eu falei, nunca falei isso, mas vou te falar qual foi o meu pensamento. Eu queria outro carro. Eu queria outro. E eu não tinha dinheiro para comprar outro. Essa é a verdade. Mas eu não queria mais aquele. Tanto que Deus tinha falado já há um tempo da minha vida que aquilo era semente. E o meu desejo do meu coração não estava mais naquele carro, estava em outro. Isso não é esperteza, tá bom? Mas sabe qual é a forma que eu pensei? Falei assim: opa, já que eu não tenho dinheiro para comprar outro carro, e eu sei que tudo aquilo que eu coloco na mão de Deus, Ele multiplica para a minha vida. Olha a esperteza do pastor. Eu vou colocar esse golzinho na mão do Senhor, Jesus, tá bom? Eu vou semear essa semente na mão do Senhor. Mas olha as segundas intenções.
é porque eu não tenho dinheiro de comprar outro carro. E eu sei que se eu semear nas tuas mãos, vai voltar multiplicado para a minha vida. Pastor, o senhor fez isso com segundas intenções com Deus, pastor? Foi. Porque eu entendi que quando eu não tenho condições de ter alguma coisa, aquilo que é pouco na minha vida, se eu colocar na mão de Deus, sempre vai voltar de uma forma multiplicada para mim. Isso é verdade, isso é princípio, tá bom? E eu particularmente, eu creio e acredito nesse princípio. E é tanto que deu certo na minha vida. 15 dias depois, o Papai do Céu me deu um carro melhor daquele que eu tinha, tá bom? Melhor. Então, as minhas segundas intenções deu certo com Deus. E um pai que é pai, ele ensina também esses princípios para os seus filhos. Eu quero que nós possamos entender uma coisa sobre semeadura. E tudo aquilo que você aprender sobre semeadura, entenda. Em o nome de Jesus, passa isso para todos aqueles que estão à volta e principalmente para os de dentro da tua própria casa. A minha filha, Letícia, nós sempre, eu e a minha esposa, nós sempre motivemos a nossa filha a ofertar na casa do Senhor. E se nós ensinamos esse princípio para ela, é tanto que diversas vezes quando vai ter oferta, nós colocamos um dinheiro na mão dela e ela vai lá. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque eu quero impregnar no coração da minha filha que para ela ter uma vida abençoada e próspera lá na frente, ela tem que ser uma semeadura aqui, hoje, tá bom? E eu entendi uma coisa, que o maior tempo de semeadura é quando você é criança, adolescente ou jovem. É o maior tempo de semear na vida, é nessas fases. Uma pessoa com 60 anos de idade, ela pode semear sim coisas na sua vida para colher lá na frente, mas ela não tem, vamos usar essa expressão, tempo hábil para que ela possa colher aquela semente que ela semeou. Já pensou? Alguém com 60 anos plantar um pé de tucumã, ela vai morrer e não vai comer desse tucumã. Alguém com, vamos colocar 50, vamos abaixar, alguém com 50 anos plantar aí um pé de tâmara, que dura entre 90 a 100 anos para nascer, nós podemos abaixar mais. Eu não sou técnico nessa área, mas eu sei que existem frutos que demoram 15, 20 anos para se dar numa árvore. Então acontece que alguém que tem lá seus 50, 60 anos, se ele plantar, possivelmente não vai ter tempo hábil para colher. Por quê? Porque já está lá no final da vida. E a infância, se nós como pai, como crente, ensinar os nossos filhos a ser semeadores, os futuros doutores e médicos e engenheiros do amanhã serão os filhos de crente. Sabe por quê? Porque eles serão abençoados por aquilo que você tem ensinado para eles. Eu não sou profeta e nem filho de profeta. O meu pai não é profeta. Eu, pastor Sansão, não tive uma educação cristã lá na minha casa. E eu sei que se eu tivesse crescido nos caminhos do Senhor, as bênçãos na minha vida hoje seriam duplicadas, quadruplicadas. Eu acho que eu estaria vivendo coisas mais excelentes, essa é a verdade. Porque eu estaria plantando desde a minha infância. Eu estaria semeando desde a minha adolescência, porque os meus pais tinham me ensinado aquilo. A tua história pode ser parecida com a minha. Você não pode ser profeta e nem filho de profeta. Mas um dia Jesus, ele te alcançou, tá bom? Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, quando Jesus, ele não tem aquele versículo de Deuteronômio que fala que a maldição dos pais acompanha os filhos até a terceira e quarta geração? É verdade, nós cremos nesse texto. Às vezes um pai que era alcoólico lá no passado, se não for quebrada essa maldição, o filho vai ser. O filho do filho vai ser também. Só existe uma forma da maldição não se perpetuar numa família. Sabe como é que é?
alguém dentro da linha genealógica, alguém dentro da família, das gerações futuras, aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém aceita Jesus, acontece uma quebra de maldição. O que ficou para trás ficou, e agora é de você para frente, tá bom? É dessa forma que acontece. Então na minha vida foi dessa forma. Quando eu aceitei Jesus, houve uma quebra, e eu entendi, opa, eu posso fazer com que a minha filha, os filhos dos meus filhos, eles sejam abençoados, primeiro pelas minhas sementes, mas também pelos meus ensinamentos na vida deles. E eu trato a Letícia dessa forma. Eu tento colocar no coração dela que ela tem que ser generosa. A minha esposa, eu convivo e eu vejo minha esposa às vezes com a Letícia falando assim: filha, separa umas roupas tuas, tu não está mais usando, para nós doar para alguma menina lá da igreja. E ela vai lá, arruma as roupinhas dela, e a minha esposa pega a sacola e doa. Filha, pega uns sapatos que não está usando, minha esposa vai lá, amarra e doa. Pastor, para que isso? Ensinando a minha filha a ter uma vida de semeadora e generosa, porque eu sei que se ela aprender isso na infância, isso vai estar no DNA dela, vai estar no DNA. E quanto mais cedo começa a semear, mais cedo você vai começar a colher. É assim. Então você que é pai, e é claro que você, como eu, quer que o teu filho, a tua filha tenha uma vida abençoada sobre essa terra. Então, ensina o teu filho a ser um semeador, tanto para as pessoas, como na igreja, como na obra de Deus. Ensina esse princípio para ele. Pode ter certeza, lá na frente ele vai te agradecer pelos teus ensinamentos, tá bom? Em nome de Jesus. A minha filha, um tempo desse, meses atrás, ela tinha um cofrezinho, e aquele cofrezinho, ela tinha o maior apego àquele cofre, e toda moeda que ela via lá em casa, ela pedia e falava: papai, me dá moeda para me colocar no meu cofre. Eu dava moeda para ela, ela ia lá e colocava no cofre dela. E ela falava: olha, papai, esse cofre aqui é para quando nós for viajar, é para a minha viagem. Para a minha viagem. Eu vou viajar e eu estou juntando dinheiro. Chegou um dia que ela juntou tanta moeda que aquele cofre encheu. Não tinha mais espaço para colocar moeda. E agora ela pediu minha ajuda para nós contar o dinheiro, para nós ali ver se ela tinha dinheiro para comprar uma passagem para ela viajar. E lá eu abri o cofre dela e fui começar agora a contar dinheiro para ver se dava uma passagem para ela viajar. E quando eu estava ali com ela contando dinheiro, Deus, ele falou no meu coração: Sansão, tu está tendo uma das maiores oportunidades com a tua filha de ensinar para ela agora o princípio de semeadora no reino dos céus. Eu falei: sério, Deus, eu estou tendo uma oportunidade? E aproveita, porque não pode voltar, não pode ter outra oportunidade dessa. Aproveita agora. E eu contando as moedinhas com ela ali. Chegou um momento que nós terminamos de contar as moedas, e eu acho que deu R$110 de moeda que ela tinha naquele cofre. E R$110 de moeda, entenda uma coisa: tu não compra passagem nem para Guajará-Mirim de R$110. Você não viaja nem os interiorzinhos aqui com R$110, não dá. Mas Deus ministrou meu coração e ensinou uma coisa para ela, que eu falei assim para ela assim: filha, o teu dinheiro não dá para comprar uma passagem. Ela olhou meio triste: é mesmo, pai? Não dá. Mas deixa eu te falar uma coisa. E comecei a falar para ela assim: tu sabia que quando nós colocamos o nosso dinheiro, os nossos recursos na mão de Deus, Deus ele multiplica isso na nossa vida, filha? Falou: é, pai? É. E eu falei assim: tu sabia que se você pegar esse teu cofre cheio de moeda e você semear na obra de Deus, um dia essas tuas sementes vão voltar multiplicadas para a tua vida? Aí ela se alegrou. Ela ficou contente, se alegrou, porque ela tinha ouvido de mim que aquele dinheiro não dava, mas se ela colocasse na mão de Deus,
uma hora Deus ia multiplicar e voltar para a vida dela. E eu fiz um acordo com ela ali. Eu falei: filha, faz isso que o pai está te falando. No próximo culto, pega todas essas tuas moedas, e quando chamarem para ofertar na casa do Senhor, você vai lá e leva todas essas moedas e oferta na casa de Deus, semeia para o Senhor, tá bom? E para a glória de Deus, ela aceitou aquele meu ensinamento. E eu lembro que faltava assim uns 2 dias para ter o próximo culto, e ela ficava me perturbando: papai, vou levar meu cofre, tá bom, para semear para o Senhor. É tanto que no dia que eu estava saindo para vir para a igreja, ela lembrou: papai, eu tenho que levar o meu cofre. Eu tinha até esquecido já. Papai, eu tenho que levar o meu cofre, papai. E ela trouxe para a igreja. E foi uma das noites, na verdade é para mim que é pai, que eu me senti mais alegre com a minha filha. Foi quando eu estava aqui no altar e eu pedi oferta, fomos ofertar. Eu vi a minha filha indo lá na bolsa da mãe dela, pegando uma sacola de moeda dela. E ela veio, e eu só vendo aquilo. Ela veio e colocou no alforje. O irmão estava segurando aqui, chega, deu uma... Era R$110 de moeda, meu irmão. E ela voltou, para a glória de Deus. Pastor, a viagem já aconteceu na vida da tua filha? Não. Ainda não. Mas Deus, eu quero que você entenda, Deus ele é tão generoso, tão bom. A minha filha, ela tinha um desejo de ter um patins. E ela cobrava de mim, da mãe dela, diariamente: mãe, pai, eu quero um patins. E um patins é caro, mais barrela hoje é 400 e alguma coisa, essa é a verdade. E ela falava isso constantemente. Um certo dia, o telefone da minha esposa toca e é uma varoa. E a conversa dela no telefone é dessa forma: pastora Polly, a minha filha, que é a filha dela, quer doar o patins dela para a Letícia. Ela não está usando, ela falou que quer dar o patins dela para a Letícia. E olha que nós não alardava. A verdade é aquela história de pai, que meu pai fez muito isso comigo, tá bom? Deus me perdoa que eu tenho feito às vezes a mesma coisa com as minhas filhas. Às vezes eu pedi uma coisa para meu pai e falava: pai, o senhor vai me dar uma bicicleta, né? E ele sempre falava: vou dar uma bicicleta. Até hoje eu espero uma bicicleta do meu pai, ele nunca me deu. Pode ter acontecido isso com você também. Mas às vezes minha filha pedia coisa de mim, eu falo: não, vou fazer. Às vezes tu acaba esquecendo, ou então não cabe no orçamento no final do mês. Mas Deus é tão generoso que um dia Deus usou uma pessoa para ligar para minha esposa e falou: olha, vem buscar o patins, a minha filha quer semear na vida da Letícia. Minha esposa veio, pegou o patins, pensa que a Letícia ficou feliz da vida com aquele patins que ela ganhou. E quando ela ganhou, meu irmão, ela andava para todo quanto é lado lá em casa, nós íamos para o skate park, ela ficava andando feliz da vida com aquele patins. Mas sabe o que Deus mostrou no meu coração? É apenas uma multiplicação de uma semente que ela tinha lançado meses atrás na obra do Senhor Jesus. E olha que aquilo era só o começo da multiplicação. Pastor, o senhor tem dúvida que um dia a Letícia vai entrar num avião e viajar? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso um dia vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando ela semeou o cofrinho dela, ela deu nome para aquilo que ela queria colher. E ela semeou o cofrinho dela falando assim: Deus, R$110 não dá para comprar uma passagem, mas se eu colocar na tua mão, eu sei que vai voltar para a minha vida de uma forma multiplicada. Então isso é um princípio que nós temos que entender e praticar. Não dá para mim fazer? Opa, quer ver que eu vou conseguir esse negócio? Como? Coloco na mão de Jesus. Quando eu coloco na mão de Jesus, é tiro e queda. Ele multiplica e você alcança aquilo que você estava querendo e não tinha condições de fazer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, faça isso. Dê nome às tuas sementes no nome de Jesus.
Pastor, dá nome às minhas sementes. Dá nome. Se eu te dissesse que Deus quer ouvir esses nomes que você tem como desejo e sonho no teu coração, porque toda semente ela é de alguma espécie, então ela tem nome, tá bom? Então não é errado e pecado. Vou te falar bem sincero, isso aqui eu tenho ensinado também algumas vezes. Não é errado você, quando você for semear alguma oferta, quando você for semear algum dízimo, você olhar para Deus e falar assim: Deus, existe promessa na Bíblia para quem é dizimista. A Bíblia fala que Deus abriria as janelas, as portas do céu, derramaria sobre a nossa vida bênçãos e bênçãos sem medidas. E ainda fala que para fazer prova dele, se não acontecesse. Mas algo que eu e você temos que aprender é dar nome àquilo que nós queremos. Então não é feio ou pecado quando você for ofertar, for dizimar na casa de Deus, você falar assim: Deus, eu estou lançando uma semente do meu dízimo, da minha oferta. Mas Deus, eu moro de aluguel, eu quero dar nome a essa semente, é a minha casa própria, tá bom, Deus? Pastor, isso não é dar com segundas intenções para Deus? Não. Todo agricultor que semeia sementes, todo agricultor que faz uma lavoura, sabe qual é a expectativa do agricultor? É que daqui a 3 meses eu vou estar colhendo 1 milharal aqui. É que daqui a 6 meses eu vou passar aqui, meu irmão, e eu vou trabalhar, vou arrancar essas macaxeiras no muque, meu irmão. Eu vou tirar, mas vai sair cada bitela grande aqui dessa terra. Essa é a expectativa de um agricultor que planta uma semente. Ele sabe que aquilo um dia vai nascer e ele vai colher. Então não é errado, tá bom? Para você que é fiel a Deus, e eu faço isso na minha vida, tá bom? Você ofertar a tua semente e dar nome para ela. Fala: Deus, essa semente tem nome essa noite. Eu como pastor, quantas foram as vezes que eu faço isso? Quando eu vou em outras igrejas pregar, por exemplo, nas nossas igrejas, nenhum dos nossos pastores, nós temos o costume de ir pregar numa igreja e o pastor lá nos abençoar com alguma oferta. Não temos esse costume. E a verdade é que nem que nós for em outras igrejas, nós temos um DNA muito, vamos se dizer assim, generoso. Se eu for em outra igreja pregar, se o pastor vir lá com alguma oferta, se ele insistir muito, eu pego e coloco no alforje de novo. Mas é um DNA da nossa igreja. Mas o que acontece é que quando nós vamos numa igreja ministrar, nós levamos a oferta para semear naquela igreja. A igreja do pastor Rony lá está construindo. Tem um evangelista lá o evangelista Everton. Quando eu fui ministrar, no dia que eu fui ministrar, já me ligou de dia já. E falou: ó, pastor, todo mundo que está vindo aqui está trazendo oferta, tá bom? Mas isso é o do nosso princípio. E quantas foram as vezes que eu fui em igreja, tá bom? Lá na nossa igreja sede mesmo. E quando eu chegava naquela igreja, eu pegava a minha oferta e ia semear. E eu falava assim: Deus, eu já semeei a semente dessa forma. Deus, essa semente aqui tem nome. E o nome dessa semente é Ministério de Louvor. Eu já semeei semente e falava assim: Deus, essa semente aqui tem nome. E ela se chama terreno da igreja. Pastor, isso dá certo? Na minha vida dá certo, na vida de muitas outras pessoas. Não é errado você dar nome naquilo que você semeia, tá bom? É por isso que eu tenho como certeza que a minha filha logo logo vai estar entrando no avião e viajando, porque ela deu nome para a semente dela, tá bom? E toda a semente ela volta multiplicada para a nossa vida. Entenda isso em nome de Jesus, tá? Só o segundo poder da semente aqui, já vou terminar em nome de Jesus. Repita comigo assim: poder de perpetuar sua espécie. Existem muitas árvores que não estão em extinção hoje, porque a semente que foi semeada lá atrás perpetuou a espécie dela. Aonde você for procurar, vai ter aquele tipo de árvore.
Eu não sou aqui, os irmãos ali, o Ney, o Dilmar, pode conhecer bastante nome de árvores. Eu não sei tanto, não consigo citar nenhum aqui, essa é a verdade. Mas eu sei que vai ter, por exemplo, em toda mata que você entrar, vai ter aquele tipo de espécie de semente de árvore lá. Parece que está infestado aquele tipo de árvore. Se você vai aqui, tem ali, se você vai aqui, tem lá. Por quê, pastor? Porque a semente ela tem um poder de perpetuar a sua espécie. E assim como eu falei aqui, eu repito novamente, assim como a maldição ela tem o poder de perpetuar na família e na geração de uma pessoa, assim também a bênção ela tem um poder de perpetuar dentro de uma família, tá bom? Nós cantamos louvor aqui no nosso altar que fala sobre lá em Deuteronômio, quando Deus ele fala que a bênção do Senhor alcançará até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Então a bênção do Senhor ela tem esse poder de perpetuar, tá bom? De alcançar lá na frente. Então a semente ela tem esse poder, ela perpetua a sua espécie. Depois, se você quiser, vai lá no YouTube, assista um testemunho de um pastor chamado Pastor Eibe. Muitos aqui não conhecem, mas ele é uma referência para nós, a nossa igreja. Mas o testemunho dele, não vou contar tudo, vou apenas aqui resumir. Ele tem uma linha geracional na família dele, que o avô dele era missionário e amava a obra de Deus, o avô dele. O pai dele veio com essa chama e esse fogo, tá bom? Abandonou os Estados Unidos, veio ali para a Amazônia, em Belém do Pará, fundou a Igreja da Paz. E foi um cara que amou tanto o Senhor, morreu e foi para a glória. Aí o Eibe, que é o filho, também agora incendiou uma paixão tão grande por Deus, tá bom? Tão grande, plantador de igrejas, pastor, tá bom? E agora os filhos do pastor Eibe estão todos envolvidos na obra de Deus. E ele começa a contar e falar assim: olha, na minha família, todos os sobrinhos ou são missionários ou são pastores. E ele conta isso, que a família toda dele, não tem pessoas que falam assim, não tem lá o cachaceiro não. A família dele veio numa bênção geracional lá dos seus ancestrais. Alcançou todo mundo, os sobrinhos estão todos servindo ao Senhor, pastor. Isso acontece. A semente ela perpetua aquilo que nós plantamos lá atrás, vai perpetuar, meu irmão. Todo mundo vai servir a Deus pela tua decisão que você tomou hoje de servir Ele, tá bom? Entenda no nome de Jesus. Mas eu sei também, eu quero que você entenda uma coisa, que o maior discipulador dos filhos são os pais. Ou melhor ainda, aquilo que eu comentei um dia aqui nessa igreja, tem sementes que você semeia, ainda mais se você for pai, for marido, for esposo, filho também. Mas tem sementes que você semeia, que quando for para colher essas sementes, você não vai colher elas sozinho. Pastor, agora o Senhor se enroscou. Então tem sementes que eu vou semear, e que essas sementes eu não vou colher sozinho não. Existem muitas sementes que você vai semear, que todos aqueles que estão dentro do teu barco, tá bom? Dentro do teu barco, vão ter que colher junto com você. Vão ter que colher. Por quê? Porque estão dentro do teu próprio barco. É a família. Um marido que não é sábio e agora começa a semear sementes ruins na sua vida, pode ter certeza, não é somente ele que vai colher não, mas os filhos vão colher, a esposa vai colher, todo mundo vai colher, porque está dentro do mesmo barco.
É claro que existe a possibilidade também de colher sementes boas. Por exemplo, se um dia você semeia na tua vida e lá na frente você vira um dos maiores empresários aqui do estado de Rondônia, você pode dizer um amém para Jesus? A tua família vai colher. Os teus filhos vão andar dentro de um carro com ar-condicionado, glória a Deus. Os teus filhos vão poder ir numa loja boa, comprar uma roupa boa. Por quê? Porque um dia você semeou no coração de Deus para você ser um grande empresário. Lá na frente Deus ele fez coisas boas. Também a nossa família, ela colhe junto conosco, tá bom? Mas nós temos que ser muito sábios. Sábios, porque a lei da semeadura, ela é infalível. E eu já falei a definição de lei da semeadura aqui, mas eu repito. O que é a lei da semeadura? Fala: aquilo que eu plantar, eu vou colher, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas entenda aqui um texto bíblico. Por exemplo, o texto de 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Isso aqui está contando a história de uma mulher que o seu marido participava da escola de profeta do Eliseu, e ele tinha morrido. E sabe o que aconteceu com a morte desse cara que participava da escola do profeta Eliseu? A Bíblia fala que ele deixou para aquela mulher uma dívida impagável. Em outras palavras, ele semeou dívidas. E agora quem estava colhendo, sabe quem era? Sua esposa. É injusto, não é verdade? Fala a verdade, é injusto. Eu semear dívidas e quem colher é a minha esposa. Mas isso aqui que aconteceu na vida dessa mulher. A história é essa. Um dia os credores chegam na casa daquela mulher e falam assim: nós viemos pegar tudo que tu tem, mais os teus filhos, porque tu não tem dinheiro para nos pagar, o teu marido deixou essa dívida aí, tu não tem como pagar, então nós vamos levar tudo que tu tem e vamos levar também os teus filhos, tá bom? Como escravos. Meu Deus, que coisa ruim, essa é a verdade. Ela não plantou aquilo, mas por uma semente que o marido dela tinha plantado antes, agora ela estava colhendo. É por isso que eu quero que você entenda que é perigoso a semeadura também. Perigoso. Se você semear, meu irmão, coisas ruins na tua vida, e se acontecer de você partir, quem vai colher vai ser a tua família. E eu sei que Deus ele não quer isso para a nossa vida. Eu sei que o nosso Brasil, nós não temos a cultura, e isso é uma cultura errada, tá bom? Vou te falar a verdade. A cultura de o pai, quando morrer, deixar patrimônio para o filho. É tanto que, se nós viemos para a nossa realidade, raramente nós conhecemos alguém. É raro você conhecer alguém que um dia o pai dele morreu, ou a mãe dele morreu, e deixou uma mansão, deixou um iate, deixou uma empresa. É raro ver isso nos nossos tempos. Mas é errado. Sabia que é errado pela luz da Bíblia? À luz da Bíblia, a Bíblia fala que os pais são aqueles que enriquecem a vida dos filhos. Quando nós vamos à luz da Bíblia, sabe qual é o conselho que ela nos dá? É que quando eu partir dessa terra, eu não tenho que deixar para minha família dívida ou pepino. Não. Mas a luz da Bíblia, quando alguém parte nessa terra, tem que deixar para a sua geração bênçãos, riquezas. Essa é a luz da Bíblia. Então nós temos que batalhar para semear hoje, para que a nossa semente ela se perpetue numa espécie de árvore boa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu particularmente, meu pai nunca foi milionário, nem é. Mas um dia Deus usou o meu pai para me dar uma casa. Algumas pessoas podem falar: ah, pastor, sua vida muito fácil, né?
Um dia o teu papai chegou e te deu uma casa. Mas sabe o que eu penso e eu vejo nisso tudo? É que Deus, quando você o aceita e começa a viver uma vida de fidelidade com Ele, todas as promessas que existem na Bíblia, quando você cumpre os princípios e anda em fidelidade com Deus, Deus ele faz uma forma de acontecer na tua vida. O meu pai ainda não serve a Deus. E se eu um dia for falar para ele, pregar para ele assim: pai, sabia que a Bíblia fala que você tem que gerar riquezas para deixar para mim? Ele vai dar um pulo lá longe, perigoso ele me bater, que ele não entende esse princípio bíblico. Mas entenda uma coisa: quando você aceita Jesus, tá bom? Aceita o Senhor Deus, por mais que uma pessoa lá fora nem entenda o princípio, mas Deus ele vai andar sempre dentro do princípio e vai usar pessoas que às vezes nem entendem aquilo que a Bíblia fala para ser um canal de bênção na tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Deus ele faz dessa forma. Deus ele sempre usa, tá bom? Quer ver outra coisa? Um dia eu vou me aprofundar mais num assunto aqui, que quando eu estava lendo a Bíblia eu vi esse assunto. É que o ímpio que está lá fora, quando ele acumula riquezas e ele acumula dinheiro, sabe para quem que ele está acumulando dinheiro e riquezas? Pasme com aquilo que eu vou te falar agora. Mas todo ímpio lá, que está lá no Egito, lá fora, trabalhando todo dia, acumulando bens e riquezas, ele está acumulando bens e riquezas para os servos de Deus. Pastor, agora o senhor vai se enrolar. Um cara que é ímpio, que está lá fora, gerando riquezas, ele está gerando riquezas para mim que sou servo de Deus? Tá. Em base em que o senhor fala isso, pastor? Em toda a Bíblia. Quando você vai ver relatos da Bíblia, você vai ver que o ímpio trabalha. E chega um momento que Deus coloca todas as riquezas daquele ímpio. Por exemplo, o faraó trabalha. Os soldados egípcios trabalham. O império de faraó trabalha. Mas chega dado o momento que quem chega e senta como governador no trono, sabe quem é? O José. E o José agora começa a administrar toda a riqueza e todo o império que um dia pertencia ao Egito e ao faraó. Olha só o que Deus ele faz. Deus coloca uma pessoa para administrar. Opa, ele enriqueceu, mas agora quem toma conta é eu. Se você for ver a história da saída do povo de Israel do Egito, outra história, o povo de Israel do Egito, o povo de Israel passou 400 anos lá, trabalhando, é claro, por uma desobediência a Deus, foram levados lá como escravos. Mas a Bíblia fala, se você for ver na Bíblia, você vai perceber que quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, Moisés está ali conduzindo aquele povo. Sabe como é que aquele povo sai do Egito? Cheio de ouro, cheio de prata. Está na Bíblia. É tanto que quando Moisés lá no deserto vai levantar uma igreja, levantar um tabernáculo e fala: olha, eu quero que vocês tragam prata e ouro. Sabe o que acontece? Na manhã seguinte, todo o povo de Israel está lá para Moisés. Moisés, estou aqui meu ouro, está aqui prata, está aqui ouro, está aqui prata. E de manhã após manhã, está aqui prata, está aqui ouro. Chega um momento que os ajudantes de Moisés falam assim: Moisés, manda parar. Já tem muito. Manda parar, Moisés. Já é o suficiente para nós construirmos o tabernáculo, Moisés. Não manda mais o povo vir, não. Aí vocês pensam: mas pastor, de onde saiu esse dinheiro desse povo no deserto? Sabe quem é esse dinheiro? Era do faraó. Esse dinheiro era do faraó. Quando eles saíram de lá, eles saíram
cheio de grana no bolso deles. Pastor, o senhor está dizendo que Deus ele transfere riquezas do ímpio para o justo? Transfere. Deus ele transfere riquezas do ímpio para a vida do justo. Pode ter certeza disso. Então não se escandalize se começar a vir para a tua vida riquezas que o ímpio trabalhou tanto para alcançar lá fora. Mas como você é filho de Deus, Deus ele usa desses mecanismos e vai vir para a tua mão, tá bom? Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para Jesus? Deus ele faz isso, tá bom? Mas eu quero que você essa noite possa entender esse segundo poder da semente. Ela se perpetua, sendo bem ou sendo mal. Para terminar, que não é o segundo, mas é o terceiro, tá bom? A semente ela tem poder de frutificar. Ela frutifica. Eu acho que um dos momentos bons e mais alegres é no momento da colheita. No momento da colheita, mesmo que o sol seja escaldante, você está lá trabalhando e colhendo a tua lavoura. Por quê? Porque você esperou muito por aquele momento. Você esperou muito. A tua semente foi plantada, ela germinou, ela passou um período ali incubada na terra, mas depois ela começou a nascer, deu talo, começou a dar folhas, começou a dar frutos verdes, e só depois os frutos maduraram. E quando maduraram, você foi para a colheita, você foi para o campo. Mas pense comigo, o quê? Um solzinho de 45 graus vai me deixar triste em eu colher uma lavoura que há 3 meses atrás eu plantei? O quê? Deixa não. Eu vou feliz da vida. Eu vou rindo à toa, levo minha caixinha, coloco um louvor lá no meio do sol, 45 graus, mas eu estou lá colhendo. Eu esperei muito por aquilo. A semente tem esse poder de frutificar na tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Existem promessas de Deus na nossa vida que nós que somos crentes, nós comeríamos e vamos comer o melhor dessa terra. Você pode dar um amém para Jesus? Existem promessas de Deus onde a Bíblia fala assim: olha, num deserto eu preparo uma mesa farta para você, tá bom? Você pode dizer um amém para Jesus? Assim como Deus cuidava do povo de Israel, e a Bíblia fala que as roupas deles não se rasgavam, as suas sandálias não se quebravam, os seus pés não se inchavam, que quando era dia Deus colocava uma nuvem para que o sol não batesse ali na pele deles, eles caminhando no deserto. Quando era noite Deus colocava uma coluna de fogo para esquentar aquele povo, para que o frio não pudesse congelar ele no deserto. Assim como Deus fazia com aquele povo, Deus ainda faz conosco hoje. Você pode dizer um amém para Jesus? Então Deus, Ele é esse Deus que quando Ele olha para os seus filhos, Ele não quer que os seus filhos possam viver de migalhas ou de resto. Não tem aqui nenhum adepto que possa falar assim: não, pastor, eu queria ser como Lázaro. Não aquele que ressuscitou, tá bom? Já ensinamento. O Lázaro que ressuscitou, amigo de Jesus, não é o Lázaro que estava lá querendo se alimentar das migalhas do rico, não, pessoal. Não é o mesmo Lázaro. Mas o Lázaro que está lá querendo se alimentar das migalhas do rico, a Bíblia fala que ele ansiava por aquilo. Olha só o anseio do cara. Ele queria comer as migalhas. Eu quero te dizer que Deus ele não tem isso para você, tá bom? Em nome de Jesus. Deus ele não tem migalhas. Deus ele não tem sobras. Não. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo um Deus galardoador. Eu vejo um Deus generoso. Eu vejo um Deus que quando Ele fala sobre bênção, quando Ele fala, por exemplo, sobre bênção, nesse versículo que Ele fala assim: olha, honra ao Senhor teu Deus com os seus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Opa, Deus é Deus
que transborda os nossos celeiros, tá bom? Deus é o Deus que quando nós falamos sobre bênção, nós temos que ir lá nesse versículo, que quando fala assim, olha, dai, falando, olha, entrega para o Senhor, semeia no Senhor, coloca diante do Senhor. Aí o versículo conclui dizendo, e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é recalcado, sacudido e transbordante? Imagina comigo aqui um cesto de roupa. E agora você começa a colocar muitas roupas naquele cesto. Chega um momento que não dá mais. Sabe o que você faz? Você dá uma chacoalhada, você dá uma imprensada. Quando você imprensa, as roupas, ela abre espaço para mais. Aí você começa a jogar. Vai chegar um momento que não vai mais caber mais. E se for numa casa aqui que lava roupa uma vez na semana ou 2 vezes na semana, vai acontecer das roupas serem jogadas lá e começar a transbordar no balde. Pastor, que ilustração, nada a ver. Mas as bênçãos do Senhor na nossa vida é dessa forma. Ele vai enchendo a nossa vida, vai enchendo. Chega um momento, parece que Deus, Ele dá uma chacoalhada em nós assim, ó, dá uma chacoalhada, para quê? Para caber mais um pouquinho, dá uma chacoalhada, para caber mais. Aí Ele vai enchendo, vai chegar um momento, sabe o que vai acontecer? Vai transbordar, meu irmão, vai transbordar. E alguém pode agora pensar dessa forma, pastor, eu sou muito intelectual, e eu sei que se transbordar alguma coisa, vai ser desperdício. O Senhor acabou de falar que desperdício, não sei se eu falei, mas desperdício não é de Deus. Pastor, qual é o motivo de transbordar as bênçãos na minha vida? E eu concluo essa noite. Você pensou que eu nem ia falar do texto, né? Eu li o texto, não falei nada do texto. Mas esse texto aqui, ele fala sobre uma parábola que Jesus lhe contou. E Jesus comparou o reino dos céus como um grão de mostarda. E a Bíblia fala que esse grão de mostarda, ele sendo uma das menores sementes que existe, quando ele é plantado no solo, ele se torna uma das maiores hortaliças, uma das maiores árvores existentes. Aí o versículo termina dizendo dessa forma: de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Entendeu? Uma semente, na época de Jesus, eu creio que era uma das menores que Jesus conhecia. Hoje a menor semente, você sabe qual é? É o morango. A menor semente é a semente de morango. Tá bom? Mas isso aqui é outra coisa. Mas Jesus conhecia a semente de mostarda. Que quando você... Isso aqui é até difícil falar, porque tinha que ter uma imagem. Mas a mostarda é uma árvore. Ela tem 3 tipos. Tem umas que é hortaliça, mas tem umas que é árvores que ficam na altura de até 3 metros de altura. Algo muito normal em Israel, nos tempos de Jesus. E Jesus estava falando da árvore. Uma pequena semente, quando é semeada, ela dá uma grande árvore. Aí nós nos perguntamos assim: qual é o propósito de ter uma grande árvore, de ser uma grande árvore? Qual o propósito? Eu acho legal quando Jesus conclui esse versículo, ele fala: de sorte que as aves do céu, as aves, elas vêm, elas se aninham nos seus ramos. Não sei se você está entendendo, mas sabe por que Deus ele quer que a tua semente frutifique? Tu sabe para que Deus ele quer que as bênçãos transbordem na tua vida? Vou te falar essa noite. Para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Essas aves aqui, elas não plantaram. É claro que hoje a tecnologia é mais avançada, nós sabemos, tecnologia não, mas a ciência é mais avançada, nós sabemos que tem aves que plantaram muitas árvores, né? Tá passando lá no alto, dá uma cagadinha, cai lá no solo, aí nasce um pé de açaí.
Ninguém plantou que ele ia pé de açaí. Quem plantou foi a ave. Mas no tempo de Jesus, acho que não tinha essa informação ainda. Mas essas aves aqui não tinham plantado nada. Quem plantou, sabe quem foi? Uma pessoa, o semeador. Pastor, então o senhor está falando que o maior propósito de Deus me abençoar, o maior propósito de Deus me abençoar, pastor, o senhor quer dizer que é para que eu seja canal de bênção na vida de outras pessoas? Se eu te falar que é. Se eu te dizer essa noite que não tem sentido na Bíblia Deus enriquecer apenas a minha pessoa. Não tem. Todos os relatos da Bíblia que Deus ele coloca alguém em posição de autoridade, decide enriquecer uma pessoa, sempre Deus ele está vendo na visão dele outras pessoas. Por que Deus coloca José para ser governador do Egito? Você for ver a história, você vai ver que quando José foi governador do Egito, ele alimentou a família do seu pai Jacó. Toda a família do seu pai foi alimentado pelas sementes que José tinha armazenado lá no Egito. Mas em toda a Bíblia você vai entender isso. Toda a prosperidade de Deus, ela não pode se limitar apenas à minha pessoa. Mas toda a prosperidade de Deus na minha vida é sempre olhando para mim, falando assim: ei, eu olhei teu coração, eu vi que tu tem um coração generoso, e eu preciso prosperar algumas pessoas na terra para executar alguns projetos meus. Sinta-se privilegiado, sabe por quê? Porque você foi um dos escolhidos para mim prosperar, para que aquele projeto possa acontecer, ou para que aquela pessoa possa ser abençoada, ou para aquele grupo de pessoas ser abençoado. Pastor, esse é o pensamento de Deus? Esse é o pensamento de Deus. Eu entendo uma coisa como um pastor, e eu vou terminar. Todas as vezes que Deus levanta um grande projeto, nós temos hoje no meio das nossas igrejas, nós temos uma realidade, que eu estava meditando um dia desse, é que nós existem 3 igrejas, essa daqui, pastor Rony, e o Maravilha lá, que nós estamos numa fase chamada fase de construção. Fase de construção, está as 3 nessa fase. E eu sempre entendi uma coisa como pastor, e a experiência minha aqui nesse lugar, é que esses projetos de construção, de compra de terreno, isso aí não nasce no coração de pastor, não. Pastor, então nasce aonde? Isso nasce no coração de Deus. Sabia disso? Projeto de construção de igreja, o quê? É Deus que vai ali, motiva os irmãos da igreja, coloca no coração do pastor, o pastor mete a cara e vai fazendo. Mas não nasce primeiro no coração do pastor. Sempre nasce no coração de Deus. E eu, como experiência própria, tá bom? Eu sempre entendi uma coisa: quando Deus ele levanta um grande projeto na terra, Deus ele prospera pessoas para financiar esse projeto na terra. É dessa forma. Nas nossas igrejas, vou ser bem sincero com você, Deus tem escolhido pessoas para prosperar. Pastor, Deus tem escolhido pessoas para prosperar. Por quê? Porque Deus colocou um projeto para ser executado. E o projeto da nossa realidade aqui, nós estamos aí fazendo a obra de Deus e construindo igrejas. E como é que acontece, pastor? Todo final do mês o senhor vai lá no caixa do banco e o senhor recebe lá uma transferência do céu para a conta da igreja? Não. Eu nunca recebi um pix dizendo assim: é do Senhor Jeová que está mandando. Eu nunca recebi um pix de Jesus. Mas sabe como é que acontece os projetos que Deus coloca na terra para que eles sejam realizados?
Deus ele vai colocando prosperidade na vida de pessoas. Eu prospero o Joaquim aqui, para que aquele propósito possa acontecer. Eu prospero aqui a irmã Maria, eu prospero aqui a irmã Sebastiana, eu prospero aqui o pastor Sansão. Eu vou prosperando essas pessoas, e essas pessoas vão entendendo que eu não estou enriquecendo a vida deles para que a bênção seja um monopólio, que a bênção permaneça só ali. Não. As pessoas que Deus vai enriquecendo, vai entendendo também que eu estou sendo apenas um canal. Opa, está passando por mim, mas está atingindo o propósito que Deus levantou na terra. É desse jeito. Só passa por mim, e Deus me usa na minha prosperidade para mim abençoar o projeto que Ele levantou na terra. Pastor, é desse jeito? É desse jeito. Todas as vezes que uma igreja levanta um propósito, todas as vezes que Deus coloca no coração do pastor ele levantar um propósito na igreja de alguma coisa, seja de missionária, seja de alguma coisa, sempre Deus vai levantar financiadores. Sempre Deus vai prosperar pessoas, para que essas pessoas sejam financiadores desse projeto. Eu não sei você, mas eu já orei para Deus, e algum tempo eu sei disso, tá bom? Me perdoa se eu estiver falando para você só agora, mas há algum tempo eu já sei disso, que Deus prospera pessoas para que a obra dele possa andar. E eu sempre oro para Deus, falo: Deus, eu quero ser uma das pessoas que o Senhor vai prosperar. Eu quero ser uma das pessoas que vai passar por mim a tua bênção, mas para atingir aquela pessoa, para atingir aquele lugar, para atingir aquele projeto. Eu quero ser, tá bom, Deus? Não me deixa de fora não, Deus. Eu sei disso, eu oro dessa forma. Eu não sei você, mas a bênção de Deus, não sei se você quer, tá bom? Mas se você quiser, a bênção de Deus, ela vai passar pela tua vida para alcançar os projetos que Ele tem levantado nessa terra, tá bom? Em nome de Jesus. É assim que Deus ele trabalha. E essa noite eu quero orar pela tua vida. Fique de pé em nome de Jesus.